O GPUS11 é o primeiro ETF de UCITS do S&P 500 do Brasil, aqui da Investo, em parceria com o Grupo Primo. E hoje eu vou te apresentar um pouco dele, a vantagem tributária que ele tem, e eu vou te mostrar dois argumentos que te provam como você foi enganado nos últimos dias por esse assunto aqui. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, e você não foi enganado pelo Primo Rico nem pela Investo, tá? Vou deixar bem claro aqui. Você foi enganado aí por vários criadores de conteúdo que te fizeram perder o foco. Então, aos curiosos que só querem saber em relação ao GPU S11, GPUs 11 mesmo, aqui vai o resumo, tá? Ele tem uma pequena vantagem tributária que no longo prazo vai fazer uma pequeníssima diferença, ainda questionável em relação aos seus pares concorrentes como IVVB11. Então, efetivamente, tem uma pequena vantagem, mas não vai te deixar muito mais rico, nem muito menos rico se você investir num ou outro. Agora que os curiosos já foram embora, vamos para a prática e efetivamente eu vou trazer no vídeo de hoje uma reflexão para você, investidor, se questionar melhor. O que eu percebi com os últimos materiais aqui que saíram do GPUS 11, principalmente do mainstream convencional, os criadores de conteúdo, tá? É que criou-se uma narrativa e um foco em relação a uma coisa que de fato não é tão relevante, tá? Nesse vídeo trarei verdades e eu tenho certeza que vai ter hate, mas que também vai valer o seu like e a sua inscrição. Então, deixando bem claro aqui, gosto muito do trabalho da Investo e também admiro o Primo Rico como empresário. Discordo um pouquinho da metodologia dele de stock picking, tá? Eu sou muito mais dos ETFs. Mas se você não investe em produtos que são do Grupo Primo só porque é do Primo Rico, você já perdeu, porque você é um investidor emocionado. Você tá com o ranço de uma pessoa em vez de avaliar os investimentos de forma mais calculada e inteligente. Bom, já comenta pra mim o que você achou do GPU S11, se vai investir nele, se não vai. E se você perdeu o foco aí com toda a bobagem que te falaram nos últimos dias. Eu vou te mostrar, hein? São dois argumentos, eu vou te provar como você perdeu o foco. Então vamos lá, de forma bem rápida e direta, a gente tem aqui a cota basicamente em R$100 e a taxa de administração aqui no 0,18% ao ano. Tá importantíssimo reforçar aqui que está mais do que claro, mais do que explícito e esclarecido pela Investo. Toda a taxa é essa, tá? 0,18% ao ano é tudo que é cobrado aqui do investimento do Brasil. Ou seja, aquela consultoria do Grupo Primo, tá tudo aqui dentro. Ah, Anthony, mas o regulamento, blá, blá, blá. Ó, abre aqui o Instagram deles e lê. Tá? Então eles dizem aqui, ó, taxa de administração, paraná, 0,18, incluindo taxa de consultoria, blá, blá, blá. Então ainda tem sim aquela taxa do ETF original do exterior, mas cuidado para não perder o seu foco com esse tipo de coisa. Eu já vou te provar o porquê. Então beleza, patrimônio líquido na faixa aqui dos 6 milhões, ETF ainda é muito novo, muito recente, com certeza tem pouca liquidez, cuidado com os spreads, tá certo? Então, só para a gente bater o olho bem rapidamente, o que é o S&P 500? São basicamente as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Tem uma exposição bem ampla a empresas gigantescas de diversos setores. Aqui você pode ter certeza que a empresa número 500, a pior de todas, a com menos peso possível, é uma empresa excelente e extremamente interessante, tá certo? Tem vídeos no canal bem profundos sobre S&P 500. Não vou tomar o seu tempo porque eu respeito ele como uma informação que você pode encontrar em outros vídeos com muito mais detalhe. Então, em bem resumo, aqui estão os setores de exposição do S&P, fica aqui o detalhe só para você ficar um pouco esperto com a exposição maior aqui em tecnologia da informação. E, efetivamente é Apple, Microsoft, Nvidia, aquela trupe da tecnologia, provavelmente vai ficar meio pesada por um tempo. Importante ressaltar que esse ETF está precificado e vai sofrer aqui a variação do dólar, que na minha opinião é uma coisa muito interessante, porque você consegue ter exposição internacional sem precisar tirar o seu dinheiro do Brasil. Assim como os concorrentes IVVB11 e TRUP, que eu vou comentar mais à frente, também oferecem, tá? Mas esse é um fator, de certa forma, interessante para você ter uma diversificação em moedas também. Aqui no material publicitário, eles ainda falam um pouquinho sobre os gestores não conseguirem bater o S&P 500, tem vídeos ultra específicos sobre isso aqui no canal também. Basicamente, não faz sentido você tentar fazer stock picking sozinho da sua cadeira furada aí do seu escritório, da sua casa, sendo que um gestor profissional, provavelmente milionário e muito mais inteligente do que eu e você, não consegue bater esse índice. Então é muito mais fácil investir nele. Agora vamos para a eficiência fiscal, efetivamente, sobre esse ETF GPUS, GPUS. Eu falo GPUS porque é mais fácil, tá? Quando está fazendo um vídeo, você tem que dar acelero aqui no negócio. Então vamos lá. A vantagem que eles têm aqui é em relação a um imposto de renda menor nos dividendos recebidos do S&P 500. Então qual que é a diferença aqui, bem resumidamente, porque eu sei que você já assistiu esse vídeo 15 vezes de outros canais do YouTube que não são especialistas em ETFs. Vamos lá. Nos Estados Unidos, se você investe lá, quando você recebe um dividendo, aquele fundo vai estar pagando ali algo em torno de 30% de imposto de renda sobre os dividendos.
Já na Irlanda, que é o país domiciliado desse ETF aqui do Grupo Primo, você vai pagar 15% de imposto de renda. Então tem ali 50% de economia no imposto de renda sobre dividendos. Beleza? É uma vantagem indiscutível e inegável. Agora, essa vantagem aqui, o que ela representa na prática de ganhos a mais ou a menos e assim por diante na prática? Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que você tem uma economia no imposto de renda cobrado sobre dividendos. Ou seja, quanto mais dividendos você recebe, maior é a sua economia. Se você recebe muito poucos dividendos por ano, por mês, enfim, a economia efetivamente ela é muito pequena. O que acontece? Apenas a título ilustrativo, de forma arredondada e rápida, peguei aqui o VO, que também é o S&P 500, lá dos Estados Unidos, e ele está aqui distribuindo na faixa aqui de 1,3% de dividendos ao ano, tá? Isso aqui oscila, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas assim, pessoal, para você que é brasileiro, está acostumado aí a buscar dividendos de 12% ao ano, um pouquinho menos, um pouquinho mais, né? Mas ter 1% ao mês, um ativo que te paga 1,5% ao ano é muito pouco, tá certo? É muito pouco. Então, efetivamente, a economia do imposto de renda está aqui em cima desses 1,32, 1,5, 1,7 que o S&P paga, tá? Ou seja, é fato que existe uma economia de IR ali, Estados Unidos versus Irlanda, justo, né? Vamos aos fatos, mas isso não vai te transformar em uma pessoa muito mais rica por investir num produto ou em outro, tá certo? Já fica aqui bem claro o disclaimer. Aí já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. E até o final do vídeo, vou trazer 2 argumentos para você, ó, explodir a sua mente como investidor, tá? Fica até o final. E se não gostar, pode reclamar também, que não tem problema, não leva pro lado pessoal não, tá? Fica tranquilo. Então, no material aqui da Investo que ela trouxe, e que eu recuperei isso, porque efetivamente no site essa imagem sumiu, eles trazem aqui uma diferença simulada do GPU S11 versus o IVVB11. Nossa, que feia essa cor. GPU S11 e IVVB11 aqui, ótimo. Em relação aqui a mais ou menos 5 anos, tá certo? Desde janeiro de 2020, dá uns 5 aninhos aqui de diferença. Ah, Anthony, qual que é a diferença? Cara, a diferença aqui, ó, deu 5%. Beleza. Essa é uma diferença de mais ou menos 1% ao ano, porque ela considerou já o reinvestimento daqueles proventos que tinham menos ou mais imposto de renda retido nos dividendos. Ok, basicamente tem essa diferença apontada por aqui, mas em nenhum outro lugar a gente consegue encontrar esse comparativo de novo, tá? Então eu não sei se é porque eles reavaliaram ou alguma coisa mudou, mas eu realmente não encontrei isso aqui no site oficial deles, recuperei de outro lugar. Então só em resumo, como eu sempre faço, a parte final aqui, a gente tem basicamente 500 ativos no ETF GPU S11, GPUS 11, tem basicamente aqui os seus 6 milhões de patrimônio líquido e a taxa de administração, que inclui consultoria, inclui tudo, segundo a própria Investo, é de 0,18% ao ano. Tá? Tem o rebalanceamento trimestral e vai acompanhar a variação do dólar, tá bom? Basicamente você tem a liquidação em D+2 e é importante falar, devia ter falado no início do vídeo, perdão, mas ele não paga dividendos, ou seja, ele vai reinvestir tudo aquilo que recebeu com aquela vantagem tributária fiscal. Tá? No caso, quem faz isso não é a Investo, tá? Efetivamente é a Vanguard aqui com o VUAA, que é efetivamente o ETF de acumulação em dólares do S&P 500 com a vantagem UCITS, tá bom? Que é aquele benefício fiscal e assim por diante. E basicamente tem só um desenho bem rápido do que são as maiores empresas do índice, aquela questão da composição em relação aos setores, padrão como a gente já conhece. Se você não conhece, dá uma pesquisadinha aí nos vídeos do canal que tem explicações muito profundas sobre o S&P 500. E aqui eles reforçam, né, justamente a sexta, tá? O VUAA, que é justamente aquele ETF que a gente conversou e já viu até agora, que é o que a Investo compra, tá? Beleza. Então, quando você plota aqui no TradingView, por exemplo, né, o IVV e o VUA, a gente tem aqui, desde 2019, que foi o lançamento do VUA, uma performance praticamente igual, tá? O gráfico tá um em cima do outro. Pode ver que aqui o desempenho é, praticamente o mesmo. Ah, Anthony, mas ali dizia que um rendia mais do que o outro. Agora o IVV tá em cima. O VUA tá embaixo. Assim, pessoal, depende da janela, né? Se você coloca ali em janeiro de 2020, ó, dependendo do lugar, o VUA fica em cima. Olha, opa, perdão. Olha, agora tá em cima, mas não era exatamente aquilo lá. Porque aqui tá em dólares, tá? Naquela comparação tava em reais. Mas qual que é o meu ponto? Pessoal, vamos pra prática agora, por favor. Isso aqui me deixou muito pensativo nos últimos dias, porque demonstra um pouco do problema do investidor brasileiro. O investidor brasileiro, ele acabou perdendo o foco totalmente por conta da taxa de administração, da discussão, ou então, pior ainda, né, os investidores que ficaram xingando o primo rico, o primo pobre e outras pessoas do meio,
porque lançaram um produto que tem taxa. Tá? Basicamente é isso que eu vi nos últimos dias e eu achei muito engraçado. Infelizmente, o brasileiro em geral e também o investidor brasileiro, ele tem a síndrome do caranguejo. Então, por algum motivo, o brasileiro ele não cobra por aquilo que ele faz. Ele faz muita coisa de graça. Talvez porque ele não valoriza o próprio trabalho, ou não valoriza, enfim, a própria pessoa. E aí, quando alguém cobra alguma coisa, incomoda muito ele. Ele fala: "Ah, como assim? Eu faço tudo de graça e agora alguém quer me cobrar alguma coisa?" Cara, é o mundo dos adultos, né? Por isso que o americano é tão bom, na minha opinião. Porque os caras cobram pra tudo. Mas eles também têm que pagar pra tudo quando querem alguma coisa. Então, o primeiro erro do brasileiro aqui que eu vi foi muita gente pegando ranço do ETF só porque foi o Primo Rico que lançou. De novo, eu não gosto assim do Primo Rico como um grande investidor, stock picking, coisa arada. Eu não sou fã dessa metodologia. Mas assim, como empresário, o cara é um gênio do marketing digital e deve estar chegando no bilhão já, tá? O cara tá muito, muito bem. E se você não gosta dele só por invejinha, porque ele ficou rico e você é pobre, aí, cara, você é um péssimo investidor. Tá? Você não consegue avaliar efetivamente um investimento pelo que ele oferece. Você está vinculando a uma pessoa. Se você faz isso, não tem problema, a desgraça e a falha é sua. Tá? Agora, o segundo ponto, mais importante. Em relação ao Invest também, acho que a Invest é a gestora de recursos, eles cobram pelo serviço deles e beleza. Inclusive, eu também cobro pelos meus serviços. Se você quiser conhecer um pouco mais as carteiras recomendadas Resulta Capital, a gente agora está com em breve, com uma atualização que a plataforma ela vai ter análises de mercado e a carteira vai ser só um bônus. Então eu vou trazer várias análises bem mais profundas lá dentro e também vai ter a carteira para acompanhamento tanto de crescimento quanto de renda passiva. Tá? Se está interessado, tem um primeiro link aí na descrição ou no comentário fixado. Agora vamos para a prática, né? O que o pessoal se perdeu mesmo foi na questão da taxa de administração. Cara, isso aqui é uma aula do princípio de Pareto para investidores, tá? De verdade mesmo. Então o que acontece? A esmagadora maioria dos investidores brasileiros nem tem muito dinheiro. Isso é fato, beleza? É só você ver nos comentários do YouTube. E eu sei que agora talvez o pessoal vai meter o hate aqui, mas não tem problema. Então beleza, o cara já não tem muito dinheiro, mas ele começa a se preocupar com coisas que efetivamente fazem pouquíssima diferença e tem pouquíssimo impacto nele. E aí ele cai na pegadinha de ouvir só porque tem alguém falando num vídeo que o cara que tá falando, o homem, a mulher, enfim, efetivamente não é especialista no assunto e vai te trazer alguns argumentos para você achar que sabe mais do que o mercado ou para você achar que agora sabe uma coisa importante. E na realidade você não sabe. Vou te dar um exemplo, tá? Vamos lá. Então, efetivamente, a gente já viu aqui que o desempenho do IVV e do VUA são muito parecidos, tá? Independente se está em reais, se está em dólar, se vai ter o imposto aqui, se vai ter imposto lá, cara, a vantagem vai ser marginal, tá certo? Ah, Anthony, não acredito ainda. Você vem aqui, ó, hide, aí você divide, ó, VUA, ó lá, ó, o VUA dividido pelo IVV, que é isso aqui, indexação de ativos. O cara do vídeo que você assistiu nem sabe o que é isso. Beleza. A gente percebe que tem uma leve tendência inferior aqui, ou seja, o IVV está se valorizando um pouquinho mais, considerando aqui os dados do TradingView, ok? Mas assim, é muito, muito pouco, é muito, muito pouco mesmo, tá? Olha só a variação entre os dois aqui, 2,17%, muito pouco em 5 anos, tá? Chega a ser irrelevante. E eu já vou te mostrar o porquê. Enquanto você fica preocupado com essas taxas de administração, que a diferença é de 0,01, 0,02 no somatório, o resto do mercado tá ganhando dinheiro, tá focando em outras coisas, tá? Então, qual que foi o erro, efetivamente, que você provavelmente cometeu ao assistir apenas as pessoas que compararam com o IVVB11? O que as pessoas fizeram aí, né? Eles pegaram e falaram o seguinte: não, Anthony não, né? Eu não caí na pegadinha. Vamos lá. Não, fulaninha, sei lá. Vamos lá. Você tem que somar 0,18% ao ano da Investo, junto aqui com a taxa do pessoal aqui da Vanguard, do ETF de UCITS. Tá? Então, você que é bom de conta, você já fez a conta, ó, 0,07 mais 0,18, até que deu 0,25, tá bom? Ó, 0,25. Tá bom, beleza. O que o pessoal fez? Comparou com o IVVB11, beleza? Que é o mais famoso. De fato, o IVVB11 é o mais famoso, é o mais líquido. Se não me engano, é o segundo maior do Brasil. Aí o que eles pegaram? Pegaram a taxa de administração 0,23, ó, taxa de administração. E veio aqui, ó, pegaram o IVV, que é o ETF que o IVVB11 compra. E eles somaram, ó, mais 0,03. Então aqui já deu 0,026, ó, 0,01 de diferença. Começou o princípio de Pareto. Se você está preocupado com 0,01 princípio de Pareto, ou você é bilionário, gestor de fundo, não é o seu caso, ou você está perdendo tempo. Mas calma que vai melhorar. Aí o que acontece? Um ou outro
mais inteligente pensou assim, pô, mas não tem só o IVVB11 no Brasil, né? Tem aqui também o Itaú, o SPX I11, e também tem aqui, ó, o pessoal do BTG. Para quem me conhece sabe que eu não gosto do site do BTG. Eu acho um site muito ruim, mas mostra aqui pelo menos a taxa de administração. Então 0,20 e o Itaú 0,21. No caso, eles compram o VOO, que eu tinha comentado antes. Então você tem que somar, né? 0,03, então 0,021 mais 0,03, 0,024, ó, começou a ganhar. Agora a gente já começou a ganhar. E ainda o BTG, olha só, 0,020 mais 0,03 aqui, ó, 0,023. Então, muitos nem comentaram da solução do BTG. Já que você gosta de taxa, você quer fazer conta com taxa, né? Pronto, achamos uma solução muito legal aqui com taxas menores. Então, acho que essa aqui foi a primeira pegadinha, né? Todo mundo comparou somente com o IVVB11, mas esqueceram de comparar com as outras opções. Aí você vai falar para mim, Anthony, mas as outras opções vai dar tudo muito parecido, não é verdade? Exatamente. Por isso que o foco não é comparar a taxa. Se você está comparando a taxa ou preocupado efetivamente com o impacto disso tudo, você já perdeu o foco. Anthony, mas e a vantagem do imposto de renda lá dos UCITS, porque é só 15 e o outro é 30? Cara, isso é sobre 1% ao ano, 1,5% ao ano, tá? A gente consegue estimar por princípio de Pareto que talvez realmente no médio e longo prazo tenha uma pequena vantagem, mas vai ser marginal, tá? Segundo ponto, pô, Anthony, se eu tirar o dinheiro e investir lá fora, marginal também, cara, muito similar. As pessoas fazem a simulação e tem casos que depois de 25, 30 anos, a diferença é de 5% de rentabilidade. E aí, porque você tem que trazer de volta o dinheiro. O pessoal não calcula a volta, né? Mas tem que calcular de volta. Tem spread de câmbio, né? Tem o IOF, tem a taxa de corretagem. Então, assim, efetivamente, se você está preocupado com essas pequeníssimas vantagens e a sua vida ela é motivada por essas pequenas decisões, você é um investidor que não conhece o princípio de Pareto, tá? Por quê? Porque a gente tem que concentrar o nosso foco como investidor pessoa física nas coisas que efetivamente vão te trazer retorno. Vamos lá, o que vai te trazer mais retorno? Investir num fundo que tem 0,20% de taxa de administração, que paga somado com esses 0,03, ou esse aqui, por exemplo, que é 0,018 mais 0,07, ou esse daqui que é 0,023 mais 0,03. A resposta é, vai dar tudo quase a mesma coisa. Essa é a verdade para o investidor pessoa física. A gente tem que ser realista aqui, tá? E eu ainda vou te apresentar dois argumentos. Não apresentei ainda, calma. Então, beleza. O princípio de Pareto, a gente tem que entender que você, ao investir no S&P 500, já vai ter, possivelmente, um resultado muito melhor do que fazendo stock picking. Então, você está se concentrando aqui, ó, na coisa certa. O que é a coisa certa? O seu método de investimento, talvez seja um ETF de S&P, que vai te ajudar a ter resultados muito melhores, enriquecer muito mais no longo prazo do que fazer stock picking. Isso é princípio de Pareto. Agora, você perder tempo focando aqui, fazendo cálculos e simulações intermináveis para ver se esse 0,01 de diferença na segunda casa decimal vai fazer uma grande diferença no longo prazo. Pessoal, não vai. Não vai. E você, enfim, se quiser perder tempo calculando, faça, né? Eu me recuso, eu já passei dessa fase, mas o mercado financeiro não tem almoço grátis, tá? Se tem alguém lançando um ETF de S&P, ele pode ter uma vantagenzinha marginal, uma diferençazinha pequena, mas não vai ser uma grande virada extraordinária em relação aos seus concorrentes, tá? Porque é tudo S&P 500, vai andar tudo muito parecido. Então, primeira grande lição do vídeo, né? Foque naquilo que importa, princípio de Pareto, tá? Segundo ponto aqui, nenhuma das pessoas que fez os vídeos simulando as taxas com planilhas de Excel intermináveis, e olha que eu gosto de Excel, tá? Nenhum deles considerou o efeito do spread. Ó, aqui no Panorama Resulta Capital, se você quiser acessar, vou te mostrar um negócio legal. Você vem aqui, ó, aí você vai digitar, ó, IVVB11. Opa, pronto, abri IVVB11. Você conhece, né? Beleza. Ó, 1 minuto. Coloca no gráfico de 1 minuto. Ô, Anthony, mas por que 1 minuto? Eu sou um investidor. Cara, calma. Ó, isso aqui os caras dos outros vídeos não te mostram, né? Aí vocês ficam lá assistindo e achando que estão sabendo mais que os outros. Muito bom. O que acontece? O gráfico do IVVB11, ele é um gráfico super líquido que a gente fala. O que é isso? Quer dizer que entre um candle e outro tem pouco spread, tem pouco gap, tem poucos buracos no gráfico, tá? Antônio, o que isso muda? Ó, aqui, ó, SPXB11. Lembra lá do BTG com a menor taxa de administração? Vamos ver. Olha como o gráfico já começa a ficar diferente. Olha aqui essa situação aqui, ó, situação mais pixelada, entendeu? Então, o primeiro ponto aqui que o pessoal não te conta, mas que pode afetar totalmente o seu spread de entrada no ETF ou no investimento,
que aí a taxa de administração começa a ficar irrelevante, tá? Se você compra um ETF que é menos líquido, mas que tem uma taxa de administração menor, você muitas vezes na hora que vai investir, ó, paga spreadão grande, ó. Ó lá, olha aqui, se você, ó, se no dia 29 de maio, às 13h32, você falou, vou fazer meu aporte do mês, tá 14,55 o SPXB11, porque é o ETF que você decidiu fazer, você vai lá e fala, vou investir, aí você vai lá e, ó, bate a mercado, né? Toma mercado, raspa o book e, ó, leva o preço aqui para cima. Olha aqui o spread que você pagou para entrar no mercado. Muito maior do que a taxa de administração, muito maior do que a diferença do 0,01%, não sei o quê. Então, assim, isso aqui também afeta a sua rentabilidade, mas isso aqui ninguém fala, né? Não sei se é porque não sabe ou se é porque simplesmente te esconde, tá certo? Mas isso aqui também interfere. Então, eu peguei o exemplo do BTG, porque ele é com a menor taxa de administração, né? Agora você fala assim, Anthony, mas eu vou escolher um momento que o spread está mais próximo. Beleza, cara, aí você consegue talvez diminuir um pouquinho. Mas, de novo, você está começando a olhar ali os detalhes, Não sei se é isso que vai fazer uma grande diferença em relação à sua rentabilidade no futuro, tá certo? Então, o meu ponto aqui é, primeiro, alinhar o seu tempo e a sua mentalidade de investidor para focar naquilo que importa. Se você estava preocupado com a taxa de administração que muda 0,01% em relação às diferenças ali, diferentes opções, você também tem que se preocupar com o método de entrada no mercado. Se você está deixando na pedra, está tomando a mercado, está entrando via leilão, aí você tem que saber tudo, você tem que responder tudo, beleza? E aí, o que acontece? Provavelmente você viu isso num vídeo de alguém, num canal aí e tal, beleza. Mas qual que é o problema de só assistir e não questionar, tá? Aqui vai uma pedrada mesmo, tá? Uma pedrada que eu tenho certeza que os outros criadores de conteúdo, principalmente que não é, né, pessoal que não é especialista em ETF, faz o vídeo para ganhar view e like, porque primo rico, né, engajamento, aquela coisa toda. Cara, se você tá tão preocupado assim com taxa de administração e quer pagar o mínimo possível, o mínimo dos mínimos, por que ninguém te falou do Usal 11 da XP? Ninguém falou disso aqui. Aí você fala, não, Antônio, mas o que é isso, cara? Você tá viajando? Não tô, cara. Olha só isso aqui. O Usal 11 é um ETF aqui da XP, tem vídeo no canal, inclusive, que ele pega apenas as empresas americanas large cap. O que é large cap? Capitalização de mercado muito grande. São as empresas maiores que tem. Objetivo, blá, 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 blá. Beleza. Taxa de administração, 0,16% ao ano da XP. Então a XP vai te cobrar isso aqui, enfim, padrão dela, né? Beleza? E aí o que acontece? Código de negociação, usar o 11. Então esse aqui é USA Large Cap, né? Beleza? E olha só que interessante, composição da carteira. Ele tem aqui o ETF chamado VV. Olha o VV. Vai falar, Anthony, mas isso não é o S&P 500, cara. Você está comparando duas coisas diferentes. Calma, cara, calma. Já que você quer ir no detalhe do 0,01% da taxa de administração, vamos no detalhe, então. Beleza. Quando você abre aqui o VV, olha só, Vanguard Large Cap, ele tem uma taxa de um custo aqui do ETF original, 0,04. Então, quando você somar o ETF da XP, que é 0,16% ao ano, com o ETF do VV, você tem aqui 0,20% ao ano, a menor aqui das taxas possíveis, tá? Para você investir nas empresas maiores dos Estados Unidos, Large Cap. Você fala, Anthony, mas não é o S&P 500. Cara, vamos lá, né? Se você colocar aqui na tela, o VV, olha só. Ó, esse aqui é o VV, que é o ETF da XP, original aqui no caso, né? Aqui a gente tem o VOO também, que tem as taxas de administração muito parecidas. E deixar eles aqui no médio e longo prazo, você percebe que eles andaram, cara, exatamente iguais. Exatamente iguais. Anthony, duvido. Então aqui, ó, isso, né, tira eles da tela, deixa um hide aqui. E pronto, ó, você consegue ver aqui, ó, a diferença entre os dois. E no médio e longo prazo, esse spreadão aqui, ó, ele tende a zero, ó. Ele tende a zero. Anthony, aqui escorregou um pouquinho. Sim, aqui escorregou um pouquinho também. Mas isso vai acontecer também com os ETFs do próprio S&P 500. Olha só, se você dividir o IVV pelo VOO, que são dois ETFs do S&P 500, eles também têm spread, eles também têm diferença. Então, assim, beira o irrelevante, tá certo? Agora, qual que é o meu ponto aqui? Todo mundo que falou e fez as comparações com os ETFs de S&P esqueceu de um grande detalhe, né? Já que você quer economizar taxa, então por que não te mostraram uma opção melhor? Será que é porque não sabiam? Será que é porque esqueceram? Geralmente é porque não sabem, né? Então a minha reflexão aqui pro final do vídeo para você é a seguinte, tá? O bom investidor, ele vai focar realmente naquilo que vai trazer um resultado efetivo para ele. E se você tá vendo até aqui no final, se você provavelmente já é inscrito do canal, você já sabe disso. Mas é uma grande reflexão, porque
Quando isso aqui saiu, eu fiquei muito contente por ser uma nova solução aqui para o mercado brasileiro, tá? E de fato tem as suas vantagens. Mas efetivamente não vai ter uma grande diferença para nós brasileiros ou um grande resultado no médio e longo prazo, tá? Eu acho que o maior ganho aqui da Investo e também do Primo Rico foi justamente o marketing, o barulho que eles causaram. E nesse sentido eles estão certíssimos. Se fosse a minha empresa eu faria a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Mas aqui a minha reflexão e talvez a minha crítica seja para as pessoas físicas, para os investidores. Isso só mostra como as pessoas estão com o foco nas coisas erradas e estão preocupados com coisas que efetivamente não vão trazer mais retorno ou menos retorno. Novamente, cara, novamente, se você está tão preocupado assim em economizar nas taxas e ficar vendo as coisas por aí, por que que ninguém te falou nessa economia da XP aqui, por exemplo? Que é uma outra opção, não é recomendação de investimento, inclusive tem aqui vantagens e tem desvantagens, tá? Efetivamente não é o mesmo índice, mas vocês viram que a correlação é 99%. Então, assim, a grande reflexão desse vídeo não é se investir em GPU S11 é bom ou ruim. Cara, se você já tem VVB11 até a tampa, será que vai valer a pena você vender tudo, pagar imposto de renda para recomprar esse aqui? Pô, pessoal, geralmente, não vai valer a pena, tá? Tem que olhar cada caso aí, você tem que saber avaliar. Mas geralmente, se você pagar imposto para comprar a mesma coisa, não vai valer muito a pena, tá certo? Outro ponto, aquela questão do spread para entrar e sair do mercado. Se esse ETF aqui ele não pegar liquidez, pode ser que fique um pouquinho caro para entrar ou para sair. Você tem que tomar cuidado com essas coisas, já que você está tão preocupado assim com as taxas, não é mesmo? E por último ainda, que com certeza é o mais valioso para o investidor. Cara, quando você vê as coisas na internet, isso inclusive fala para mim, tá? Inclusive nos próximos vídeos pode me cobrar, me cobra. Questione aquilo que está sendo dito. Porque as pessoas elas podem errar, elas podem cometer enganos, as informações podem mudar, perfeito, ninguém sabe tudo, ok. Mas se pergunta como investidor, aquilo que você está vendo, que você está assistindo, está realmente te trazendo uma boa reflexão e um processo de investimento melhor? Ou será que não é mais do mesmo? Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.